Olá, bom dia! Graça e paz, meus queridos. Sejam bem-vindos todos ao Café Espiritual, onde falamos do Evangelho na prática. Se essa pregação de hoje, se esse bate-papo aqui servir para você, glória a Jesus. Você tem a oportunidade de ouvir novamente lá no Instagram, Café Espiritual CV. Se você acha que alguém vai ser edificado, vai ajudar alguém, compartilhe. Isso é muito importante. Às vezes nós não conseguimos chegar até as pessoas para falar de Jesus e melhorar a vida delas, mas esse áudio, o vídeo, pode chegar rapidamente e ajudar vidas. Isso é o mais importante. Pegue sua Bíblia, se puder, e vamos adquirir conhecimento juntos. Você é o nosso convidado especial de hoje. Jesus Cristo, fica conosco, Senhor. Que o teu querer, que a tua vontade impere nesse momento, durante essa programação. Vamos à palavra 1 Tessalonicenses 5, verso 16 ao 22. Aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre recomendações gerais a uma carta escrita para a igreja de Tessalônica. Então vamos às recomendações. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Esse agora o 18 é o foco do nosso estudo de hoje. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Lembrando que vamos focar no 18. Essa igreja ela foi fundada numa missão missionária de Paulo, Silas e Timóteo. Foi uma permanência curta, devido à perseguição que havia dos judeus em cima dessa igreja. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, e focando no verso 18, que fala sobre a gratidão, nós vamos dar uma abordagem diferente, menos banalizada. A gente vai mergulhar na sua forma mais genuína. A gratidão é uma emoção, um sentimento, é ter consciência, é um comportamento, uma forma de agir. Se nós formos para o dicionário, a gratidão é o reconhecimento de elementos de valor na sua vida, que pode ser momentos, conquistas ou algo que aconteceu. É quando você investe uma energia naquilo que você julga ter valor. Você dá uma atenção para aquilo que merece valor. Isso é a gratidão. Tem vários tipos de gratidão. A mais comum, que é a automática, é a que eu falei que é banalizada. É aquela que a gente usa como protocolo social. Muito obrigado. Meio que da boca para fora, sabe? Essas gratidões específicas aí das redes sociais. É um tipo de gratidão vazia, parece que vai no automático. Em algumas situações, no fundo, não tem o emprego da gratidão genuína de verdade. É um hábito. Tem gratidão nos momentos pontuais. Quando você conquista algo, quando você fica feliz por aquilo que você lutou e conseguiu. Aqueles momentos em que tem intensas emoções, sabe? Aquele momento em que você lembra, puxa na sua memória o quanto foi difícil conquistar certas coisas e você lembra da renúncia, você lembra do sofrimento, vem tudo ao mesmo tempo durante aquele sentimento de gratidão. É aquele sentimento de gratidão que você tem, que você fala assim, poxa, vou continuar porque valeu a pena. São nos momentos pontuais. Um vestibular que você passou, no âmbito espiritual, alguém que você lutou pela vida da pessoa e ela decidiu se entregar para Jesus. Só tem um probleminha nessa gratidão, que são de momentos pontuais. É que ela não pode existir propriamente só por isso. Sou grato porque algo aconteceu. Só vou ser grato porque existiu um momento pontual. Aqui aconteceu algo para que eu fosse grato.
E isso vai contra a palavra de Deus, porque nós escutamos e lemos: em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. Então, se eu só sou grato em momentos pontuais, não estou praticando a vontade de Deus, porque é dar graças em tudo. Com base nisso, a gente vai estudar sobre a gratidão, que é a que o cristão tem que ter, que é a gratidão ativa. E tem uma diferença importante, porque ela faz parte de uma escolha nossa. É quando a gente adota uma postura de dar valor àquilo que merece valor, não se fazendo necessário esperar momentos bons acontecer, mas ser grato independente disso. É a gente perseverar e encontrar motivos e reconhecer valor nas coisas que acontecem na nossa vida, independente de serem boas ou não. Muitas vezes, a gente acaba não refletindo e não voltando os olhos ao redor da nossa própria vida. Por exemplo, você tem investido tempo naquilo que merece valor? Você tem dado tempo para aquilo que realmente precisa ser valorizado? Pensa agora em alguma coisa que você acha que merece valor, que tem que ser valorizado na sua vida, por 1 minuto. Algo assim importante. Pronto, pensou. Esse é um exercício de gratidão. Se você fizer isso várias vezes, você vai encontrar em torno disso vários outros motivos. É o que ocorre comigo, com você, diariamente quando a gente faz esse exercício. E quando a gente leva isso para o campo cerebral, para o nosso corpo, para a nossa mente, a gratidão, ela potencializa as relações humanas. Quando você é grato por uma pessoa, você se aproxima dela. Veja o que acontece quando você tem gratidão por alguém que te ajudou e que foi bom com você. Você quer estar junto com essa pessoa. Te dá um sentimento de tranquilidade, de relaxamento. Regula os processos emocionais, diminui o estresse, porque existe um sistema chamado dopaminérgico que ele é ativado quando você pratica e vive essa experiência da gratidão. Ele nos dá uma sensação de prazer. E no dia a dia, quando a gente é grato por tudo, assim como a palavra falou, a tudo dai graças. A gente melhora o sono, a gente melhora nosso sistema imunológico, a gente tem motivação para se exercitar, a gente tem motivação para continuar, porque somos gratos. A gratidão é assim, é como se não fosse um capricho. Não é somente algo que Jesus nos incitou, como a gente leu. A gente está falando de algo que praticado nos beneficia como pessoa, fisicamente falando, e beneficia a gente na comunhão e no relacionamento com as pessoas. A gente não deve ignorar essa prática, porque a ciência comprova que ela é de suma importância para a nossa vida. Abre em Efésios 5, verso 20. Essa carta fala sobre andar na luz e nos incita a sermos imitadores de Deus, como filhos, andar no amor, e nos revela que a gente andava antigamente em trevas e que hoje nós somos a luz e que devemos andar na luz e com sabedoria. Isso é ressaltado aqui, Efésios 5, verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ao longo dessa carta, ele vai estimulando a nós, ensinando a lidar com a sabedoria e imitar a Deus. E isso envolve a gratidão. Tem um exercício que é prático, que foi um estudo. Isso não foi tirado de nada, foi um psicólogo chamado Martin Seligman que fez. Ele ensinou e pediu para as pessoas escreverem no fim do dia à mão, que é importante para o cérebro ler. À mão, não digitar. 3 coisas pelas quais você foi grato naquele determinado dia, no final do dia. Por exemplo,
Meu esposo fez café para mim e eu sou grato. Não é coisas, eu comprei um carro. Coisas pequenas em que você agradece por viver. Ah, mas por que eu agradeço que ele fez café para mim? Ah, porque ele se preocupa comigo, isso é importante para mim. O estudo diz que se você fizer isso durante um mês, seus níveis de bem-estar vão se elevar ao máximo. Porque, comprovadamente, por praticar gratidão, você vai estar melhor como pessoa e mais satisfeito. Existe uma razão, até da parte da filosofia, para ser grato. Isso é uma constatação para a vida. A gente não tem controle sobre tudo. As coisas ruins vão acontecer e muitas vezes a gente não pode mudar. Que nem roubaram meu celular. O máximo que eu posso fazer é registrar um BO, fazer uma denúncia, mas dificilmente vou ter ele de volta. O que eu posso fazer fora isso? Nada. Nesse sentido. A nossa postura natural, carnal, é criticar, reclamar, lamentar pelo que aconteceu. Nossa postura como natureza humana. Mas vamos colocar na prática? A gente só reclama de coisas que muitas vezes não está sob o nosso controle resolver. Eu não posso ter o celular de volta. Mas ao invés de eu não entender isso, que eu não tenho como resolver, vem o pessimismo. E o pessimismo, ele traz uma coisa que raramente, dentro do pessimismo, alguém enxerga algo positivo. Ninguém consegue ver dentro de algo ruim, algo bom. Quando estamos falando de natureza humana, quando estamos falando de natureza espiritual, nós conseguimos enxergar algo bom dentro de algo ruim que aconteceu. É o famoso tesouro na dor. E a palavra fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então, por exemplo, podem ter roubado meu celular. Eu posso ter perdido o emprego. Eu posso estar doente. Mas eu tenho Jesus. Eu tenho esperança da vida eterna, eu tenho uma família, eu tenho muitas vezes condições de me recuperar, ter saúde de volta, ter o celular de novo, trabalhar, conquistar. Eu tenho condições de olhar para frente e continuar. Porque também, mesmo que eu não tivesse essa esperança vinda do meu espírito que sobressai a minha carne, eu não conseguiria resolver nada. De qualquer forma, não está nas minhas mãos resolver a maioria das coisas das quais eu lamento. A vida em si, meus queridos, é um motivo de gratidão, é um motivo de esperança. Aí você pode falar, mas olha, eu acho que você muitas vezes não está na pele de quem está vivendo uma doença crônica, uma doença séria, uma fase terminal. Muitas vezes você não está vivendo a morte de cara, ou pelo menos nesse momento não está vivendo. Eu já vivi e posso dizer isso para você. E eu não ouso romantizar a dor de ninguém, nem a minha. Nada é bonito, nada é lindo. Mas para superar, para sair do estado de paralisia, a gente tem que enxergar algo de bom na dor. Porque o que nos move nessa vida é a esperança. Não tem como dizer. A gente procura tentar ferramentas para sair daquilo. Se eu reclamar, se eu me colocar na posição de vítima, se eu usar o medo, o pessimismo, eu vou continuar naquela posição. Agora, se eu praticar gratidão, isso muitas vezes vai me fazer enxergar que o diagnóstico não é destino. Vai me fazer enxergar que eu posso até ter medo e vou ter porque eu sou humana, você é humano, mas o que a gente não pode ser é covarde. Vamos enfrentar mesmo tendo medo. Existe uma frase que fala: enquanto a vida há esperança. Em Eclesiastes fala essa frase. Nós não costumamos muito ir no Velho Testamento, mas como nós estamos estudando, nós não descartamos o Velho Testamento. Nós vivemos o Novo, mas nós enxergamos o Velho com a luz do Novo. Lá em Eclesiastes é um livro que a gente supõe, tá? Os estudos não comprovaram piamente que foi Salomão que escreveu, é uma suposição.
que foi Salomão que escreveu. De modo geral, esse livro ele fala muito sobre o propósito de vida. E Eclesiastes 9, verso 4, fala assim: ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Mais ou menos 6 por meia dúzia que eu acabei de falar, enquanto a vida é esperança. Trazendo para os nossos dias, quem falava muito essa frase era aquele físico, astrofísico Stephen Hawking, que ele sofria de esclerose lateral amiotrófica. Ele sofreu com essa doença durante 50 anos. Vocês devem lembrar da imagem de um homem numa cadeira de rodas, bem limitado, com dificuldade, muitas vezes usando um pedaço de madeira, um lápis na boca para escrever algo num dispositivo, porque a limitação dele física era tanta que ele não se movimentava, não tinha movimento no corpo. O único músculo dele que funcionava nos últimos dias de vida era o músculo da bochecha. Então, ele movimentava aquele dispositivo com o único músculozinho lá na bochecha. E foi assim que, mesmo doente, esse homem contribuiu com uma contribuição assim imensurável para a ciência. Mesmo doente, mesmo perdendo a fala, mesmo usando esse dispositivo para se comunicar, mesmo com tudo isso, ele dizia: não importa o quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar, enquanto a vida há esperança. Ninguém achou que ele passasse dos 30 anos de idade. Ele poderia simplesmente não lutar, ficar lá no canto dele, esperar a hora dele chegar, mas ele optou para fazer o que estava dentro do controle dele. Às vezes você está aí doente e nem é uma doença igual a dele, que é uma doença grave a ela, mas você já está se condenando, porque você não está vendo possibilidades. Então, há situações que estão sob o seu controle, mesmo você estando vivendo dias ruins, momentos ruins. Você ainda pode, dentro dessas condições, triunfar. Nem tudo está perdido e isso envolve gratidão. É difícil, gente. É difícil ver as coisas ruins e decidir lutar. O mais fácil é desistir. A mensagem que eu quero deixar aqui para vocês e para mim também é que a gratidão ela é uma ferramenta, mas ela é uma ferramenta usada somente por aqueles que alimentam o espírito. A nossa natureza humana não vai enxergar motivos para agradecer. Nunca. Então vamos alimentar o nosso espiritual. Assim como o exemplo desse astrofísico, que foi tão distante da minha realidade e da sua, eu lido com pessoas que lutam contra essa doença. Eu conheço uma pessoa que vive essa luta diária. E eu sempre falo para ele: não desista. Não deixe de encontrar um tesouro nessa dor. O seu diagnóstico não é o seu destino. E a principal ferramenta em busca da gratidão é fortalecer o lado espiritual, é a fé. A gente tem muitas ferramentas no dia a dia, e exames, e exercício, e tratamentos, e remédios. Graças a Deus por essas ferramentas. Mas há situações na vida em que elas não têm poder para trazer a solução. E é aí que entra a nossa fé, o lado espiritual. Eu quero aqui mandar meu abraço para o Cícero Paulo, que enfrenta essa doença, que não é fácil. Uma doença de tamanha limitação.
e que é sim um exemplo de algo muito difícil de enxergar dentro desse cenário. Gratidão por algo. Mas Jesus, a fé, nos faz agradecer por tudo. A tudo daremos graça. Fique com essa palavra. Por algum motivo, estamos vivendo certas tribulações, certas dificuldades, mas vamos vencer todas. E isso se estende a você que me ouve, que também está enfrentando, seja um problema de saúde, ou um problema físico, emocional, ou de outra ordem, que você não consegue de maneira alguma enxergar algo bom nisso. Vamos pedir para o Pai para nos ajudar a enfrentar certos processos e vamos achar esse tesouro na dor. Use a gratidão como uma ferramenta. O cristão não deve ser grato por momentos pontuais, mas ser grato por tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou me despedindo aqui, mas antes de finalizar esse programa de hoje, nós estamos aqui celebrando o mês de outubro, iniciando essa primeira semana, e não vai ser diferente do que fizemos em setembro, né? Estamos vivendo já o Outubro Rosa que simboliza o mês de prevenção, de combate ao câncer de mama e o câncer de colo uterino. Então nós vamos falar ao longo da nossa programação sobre prevenção, tratamento, superação. Nós vamos falar muito de cuidados femininos com a nossa saúde, porque apesar da gente dar uma ênfase muito grande ao campo e ao hemisfério espiritual, nós temos um corpo, nós temos uma carcaça física e nós somos o templo do Espírito Santo, nós precisamos nos cuidar. Então, vamos falar disso, é de suma importância. Vamos acrescentar informação, acolhimento e vai ser muito bacana. Então, não perca ao longo do mês de outubro a nossa programação.